Olá, pessoal. Está começando mais um GeaCast, o podcast que nasceu para descomplicar a gestão aquática. E nós estamos aqui em mais um episódio dessa segunda temporada, né? E hoje viemos falar de um assunto crucial e relevante ali para todas as academias de natação, as escolas de natação e a área aquática. Estamos aqui hoje com o Rafael Madormo, que é diretor executivo do INAT e tem mais de 30 anos de experiência como dono de escola de natação, no mundo de natação, experiência internacional, e está aqui para dividir isso com a gente. Seja bem-vindo, Rafael. Bom, é sempre um prazer estar aqui. O nosso papo é sempre muito agradável, né? O pessoal não vê também os bastidores, que a gente também é interessante, que um dia a gente pode gravar só os bastidores, que eu acho que vale a pena. Para você que não me conhece, então eu tenho essa experiência. Hoje eu atuo mais na área de organização de eventos, tenho uma participação internacional na ISA, que é a Associação Internacional de Escolas de Natação, e junto com a experiência que a gente adquiriu nesses anos todos, a gente procura se manter informado e tenta trazer isso aqui para a mesa para tentar que vocês recebam algum insight, concordando ou não com a gente. Às vezes os insights podem até surgir da discordância, né? Com certeza. Então a gente está aqui para isso. É isso aí. E também estamos aqui com o Mauro Maniglia, ele que já é engenheiro e tem uma experiência em gestão ali enorme dentro do Grupo Mergulho, então tem experiência com escolas de natação, com fitness high ticket, com fitness low cost, então tudo isso traz uma bagagem muito grande de mercado ali, uma visão que pode nos ajudar. Seja bem-vindo, Mauro. Que prazer estar aqui novamente, em parceria aqui com o Jonas e o Rafael, trazendo o nosso ponto de vista para vários assuntos, né? Importante que isso fique bem claro, né, que são pontos de vista adquiridos com essa experiência, né? Há 32 anos e meio aqui em Araxá, né, sou engenheiro metalurgista, vim para cá trabalhar nas mineradoras aqui de Araxá, depois entrei direto nesse mundo aquático com a minha esposa Elaine, né, que começaram lá em Franca em 1986, estamos em Araxá há 32 anos e meio, 3 unidades de natação, 2 de fitness, compartilhando com vocês aqui acertos e erros, mais acertos do que erros, né? E espero que vocês aproveitem o assunto de hoje, que é sensacional. E vamos começar mais um episódio. Bora. E esse episódio é um episódio muito bacana, muito interessante, e a gente conversando, né, sobre os assuntos dos episódios, surgiu, a temporada passada a gente fez um episódio inteiro só para falar de indicadores, e aí a gente pensou, mas espera aí, qual que é um dos principais indicadores aí? A gente chegou na renovação e colocamos uma pergunta nesse título do podcast, que eu gostaria até de compartilhar também essa pergunta com o Rafael e com o Mauro, que é justamente isso, indicador indicador não, né? Renovação é o principal indicador? Então a gente tem muita coisa boa para falar hoje, porque da renovação a gente pode ramificar para muita coisa, quase tudo dentro da academia ali, que seja relacionado à experiência do cliente, que seja relacionado aos seus processos e ao seu sucesso ali no fim das contas, né? Então gostaria de começar com o Mauro aí para ver o que ele acha sobre essa pergunta. Bora lá, pessoal. Renovação, né? Então, o nosso mercado é um mercado que convive com pessoas renovando e pessoas deixando o nosso negócio, né? Existem algumas estatísticas aí, o mercado trabalha, principalmente fitness, né? Com 60% de renovação é um índice que você vai buscar, né? Quer dizer que de cada 10, infelizmente, 4 vão embora, 6 renovam e ficam. Em natação, esse número é até um pouco maior. Nós podemos, sim, com certeza, buscar a renovação, por exemplo, de 70%. Olha isso, pessoal. De cada 10, 7 vão renovar, vão ficar. 3 vão sair. Olha que esforço gigante para colocar mais 3 no lugar desses que foram embora.
Porque se não vierem 3 ou mais, a empresa vai diminuir. Então, esse indicador é importante ou não é importante? Quem fica? Quem sai? Né? Este sim é um indicador que faz você se mover, que faz você olhar para dentro, para fora, os seus esforços. Qual é a jornada que esse cliente tem dentro da sua empresa, desde a hora que ele sai da casa dele até a hora que ele fala tchau? Que jornada é essa que vai fazê-lo, no mês seguinte, tomar a seguinte decisão? Continuo ou não continuo? Porque não é só a questão de você ser mensalista. Todo mês tem que renovar, trabalho grande, né? Não tem importância que ele tem plano, porque ele pode cancelar o plano dele, né? Então, a renovação, no meu entendimento, é sim o maior espelho do que você faz, espelho do que você proporciona. Sim, eu topo ficar, põe a mão no bolso, traz o dinheiro, põe o cartão, renova. Sim, eu topo. Então, essa é a reflexão de hoje, entre a hora que ele sai da casa dele, a hora que ele vai para a casa dele, passando por você, né? E isso é uma experiência recorrente, muito diferente de você comprar uma calça, um tênis, de você entrar na internet e fazer um pedido. Você fez ali uma coisa esporádica na sua vida. Agora, academia, não. Estou lá toda semana. Natação, 2 vezes por semana no mínimo. Segunda e quarta, 9h15, estou lá. Terça e quinta, 18 horas, estou lá. No momento de pico, cheio de gente. Como é que está a sua prestação de serviço? É disso aí que vamos falar o tempo todo. Então, dentro disso que você está falando, Mauro, a renovação, ela é o resultado, na maioria das vezes, que reflete o seu trabalho. Existem casos que a pessoa não renova porque faleceu, porque mudou. Aí é difícil mesmo. Porque por isso sempre você vai ter, o índice 100% é quase que impossível. Sempre você vai ter contingências que fogem ao seu controle, que você não tem o que fazer. Porém, na maioria dos casos, a renovação está refletindo a jornada do cliente. E eu costumava dizer, na nossa época, que a gente sempre tinha um cliente por 30 dias. Ele pagou? Meu cliente pelos próximos 30 dias. Então, eu tenho que... Não importa que ele tenha um plano de 1 ano, 2. Porque, como você bem disse, ele pode cancelar. Lógico que quando você tem plano, a possibilidade de cancelamento, ela é um pouco mais difícil para a pessoa, porque ele meio que entra no processo e tal, acaba sem cartão, depende da forma de pagamento, ele acaba meio que sendo um pouco diferente daquele mensalista que vai lá e paga todo mês, porque aquele lá, todo mês ele é lembrado que é pago. Quando você faz um negócio que está no cartão, aquilo é meio que automático, a pessoa até esquece. Às vezes a gente esquece. Tem os planos recorrentes, você esquece, fala, putz, preciso cancelar. Só que já passou mais um mês e tal. Mas a gente sempre dizia o seguinte, eu tenho esse cliente por 30 dias. Então, nesses próximos 30 dias, tem que ser os melhores 30 dias dele. Essa tem que ser a mentalidade, porque a jornada ela é constituída de pequenos passos dentro de todos os processos que você tem para atendê-lo. A aula, sim, é muito importante. O treinamento, como você queira chamar, a sessão de fisioterapia, né? Mas eu costumo dizer, a gente está falando muito em entender o cliente, as sensações que ele veio buscar através da água. Que sensações ele veio buscar através da água? Se é uma criança, alegria, descontração, não sei o que. O pai que está lá fora, que está pagando, de repente é estado, um monte de coisa. No caso de um adulto, pode ser, se ele tem uma dor nas costas, é o alívio da dor nas costas, não é a aula em si, é o alívio. Então, como é que eu estou atendendo? A renovação vai refletir isso, vai refletir na maioria dos casos, o meu trabalho e o trabalho de toda a equipe. Né? Então, jornada, né? É a jornada de todo o processo. Então, desde do momento que ele saiu de casa, ou lá atrás, se você quiser entrar, desde o momento que ele pensou em fazer
uma aula de natação, como é que ele descobriu, qual que foi a relação que ele teve com você, como é que ele foi, isso tudo faz parte do processo. Então, a cada 30 dias, se o teu plano, independente do que seja, ele paga a cada 30 dias, independente se é mensal ou anual, não sei o quê, a cada 30 dias ele está dizendo assim, olha, valeu a pena ficar aqui. Estou te dando um crédito mais 30 dias. Estou te dando um crédito para mais 30 dias. Que missão, hein? E é isso que a gente tem que incutir na nossa equipe. E a gente, primeiro, tem que incutir na gente. Porque, às vezes, a gente fala muito da nossa equipe, mas eu vejo, em alguns casos, alguns proprietários, alguns gestores, que eles vendem uma coisa para a equipe que eles não acreditam. Então, primeiro, você tem que acreditar que essa é a sua missão. E onde começa isso tudo, será? Onde será que começa tudo isso para você, gestor, que está nos ouvindo aqui? Se nós estamos falando de gestão aquática, isso tudo começa, a sua percepção de renovação, ok ou não, é na frequência, na assiduidade dessa pessoa. Então, por onde começa tudo isso? Seu cliente está indo, está frequentando? Ninguém, pessoal, ninguém gosta de pagar, de colocar o seu dinheiro em algo que ele não esteja usufruindo. No nosso caso, é serviço. Você não comprou uma calça, um tênis, um carro, você está levando o serviço. Então, se você não for na academia, já tem problema, né? Na hora de renovar. Então, primeira coisa, assiduidade. Então, separar o joio do trigo, né? Não está indo porque está doente, porque aconteceu algum episódio, você tem que estar sabendo que aquilo ali é a realidade daquele cliente. Ele não está indo porque está gripado, não está indo porque a mãe está com algum problema e não está levando. Você só vai saber isso se você entrar em contato. Então, primeira coisa, não negligenciar as faltas. Faltou 1, 2 vezes, sinal de alerta. Alguém tem que entrar em contato. Até porque em natação é muito mais fácil esse controle. Não é verdade? Poxa, a pessoa não está livre assim, igual na musculação. É a turma, né? Porque na musculação tem um problema, renovação mais baixa, isso e aquilo também. O controle em si, pode ir de manhã, pode ir de tarde, pode ir de noite. A relação é diferente. É diferente. A proximidade é diferente. Agora está na sua mão lá, ele é cliente 9h15, segunda e quarta. Não foi. Quem é que vai entrar em contato com ele? É a sua vendedora? É a sua recepcionista? É o seu professor? É o seu coordenador? O professor tem que estar com isso. Como é que você tem esse controle de frequência? É através da catraca? É a lista de chamada? Então, não está indo, sinal de alerta. Você pode estar perdendo essa pessoa, né? Então, está indo, está frequente, aí nós vamos para outra parte dessa conversa, né? Está evoluindo, está tendo resultado, é perceptível, a sua aula funciona direitinho, professor está bacana, tá criativo, está inovador, o processo em si pedagógico, metodológico, está trazendo aquilo que ele foi buscar, o pai está de olho ali, está vendo o progresso na criança, isso tudo está funcionando. Então, a chance de renovar, alta. Ele vai, ele percebe resultado, ele está sentindo, poxa, vou pagar, vou falar para os outros, está tudo certo entre nós. Mas começou a não vir porque está meio enfadonho, não está gerando motivação, né? Motivação, resultado e tal, acendeu o alerta. Eu acho que esse ponto aí da comunicação é muito importante com o cliente que falta, porque eu acho que, igual a gente falou no episódio passado, né? É o básico, o arroz com feijão, né? Porque assim, o cara tá lá. E quando eu falo que é o básico, eu não falo que é fácil de fazer, não. Mas é o que deveria ser feito ali, porque assim, o cliente falta um mês, fica um mês faltando. A academia nem entra em contato com ele. E aí ele passa os outros meses lá, e na hora de renovar, o que a academia faz? Não sai do pé dele, fica ligando. Aí o que vem automaticamente na mente do cara? Porra, na hora que eu falto um mês... na hora que eu falto um mês, ninguém nem me liga, eles não estão nem aí. O porquê que eu tô faltando, porquê que eu tô perdendo algo, porque o pagamento tá caindo, então ninguém me liga. E aí a hora que acaba
o plano dele, a academia fica ligando e fica no pé do cara, que ele vai pensar automaticamente, eles não estão nem aí para mim, eles só querem o meu dinheiro. E é exatamente o contrário que a gente tem que passar. A mensagem, né, a imagem é o contrário para o cliente, né, que a gente está preocupado e querendo cuidar dele. Então, é ele faltando, inclusive lá no Pacto, né, que é o nosso parceiro aqui no sistema. Você tem, por exemplo, dentro do BI, do Pacto, da Business Intelligence, lá você tem os riscos de saída mesmo, né, do cliente. Então, tem alguns relatórios que eles te dão lá com risco 6, risco 7, risco 8. Então, na medida que o cliente, por exemplo, vai chegando no final do plano, ele ainda não renovou e ele ainda está faltando, meu amigo, ele é o risco lá em cima, porque esse cara não está nem vindo e ele nem renovou ainda e está para renovar. Então, assim, tem todo esse controle que você pode fazer através do seu sistema de gestão, né, para não deixar as pessoas que estão faltosas sem esse contato, sem você saber o porquê, sem esse controle. Então, acho que esse é um ponto realmente muito relevante para ter uma renovação boa. Né? Mas acho que a renovação ela não passa só por isso, né? Esse é um ponto, ele passa pela experiência completa do cliente ali dentro da escola. A gente sempre fala, né? E sempre tem o processo, que a gente falou isso no episódio, por exemplo, a importância da nossa ajudante, da nossa faxineira, com relação a vestiário, por exemplo. Pessoa que saiu da casa dela, chegou lá, vai tirar a roupa dela, vai colocar um maiô ou uma sunga. Chegou no vestiário tem band-aid, vestiário tem cabelo, vestiário tem marca de pé, de sapato e tal. E o odor que tá o vestiário não tá tão legal, pessoal, isso aí, para renovação, conta demais. Conta demais. Eu vou num lugar que eu vou trocar de roupa, que eu vou pisar no chão, e vou até a piscina. Se essa experiência tá ruim, já está contribuindo enormemente para a renovação ficar duvidosa. Porque ninguém quer sentir nojo. Ninguém quer sentir nojo. Então, essa parte de vestiário, limpeza, organização, até chegar lá na piscina, é fundamental. Aí eu vou entrar na piscina. Piscina tem a água, a qualidade da água, a temperatura da água, a limpeza, de tudo. Tem que estar 100%, senão a renovação vai ser muito sofrível. Eu acho que nesse ponto é entender a mentalidade do gestor ali, da equipe, que nós estamos falando de um relacionamento a longo prazo. Não é o cara assim, não, é mês daquele cara renovar, vamos fazer de tudo por ele, e aí ele renova e aí depois é só daqui um ano. Não. É o que aconteceu nesse intervalo entre ele renovar e depois a próxima renovação de um ano, se for o plano, é tudo que aconteceu nesses 365 dias que vai fazer esse cara renovar ou não. Então a gente está falando de um processo de longo prazo, se a gente for pensar mais ainda, a gente não quer que o cara fique um ano com a gente quer que o cara fica 5, 10, 15, 20. Na natação a gente sabe que tem gente que fica 20 anos lá, 30 anos. Pô, a gente tá falando da metade da vida do cara quase, né? Que ele quer que a gente passe dentro da nossa academia. Então, todo dia ele tem que ser bem atendido, todo dia tem que ter processo. Acho que uma boa forma de entender isso do diário, né? Que por isso que eu falo da renovação a cada 30 dias, independente, toda vez que caiu o dinheiro dele, ele está dizendo que confiou. A gente costuma falar ponto positivo, ponto negativo na jornada do cliente. Então, o seu exemplo do vestiário. Chegou lá, odor ruim, ponto negativo. Chegou, entrou lá, a aula foi boa, ponto positivo. Saiu, a menina do atendimento, recepção, não falou com ele, ponto negativo. Chegou no estacionamento, se você tem alguém que está olhando o carro lá, foi cortês com ele, ponto positivo. No fundo, a renovação vai ser um balanço entre o negativo e o positivo. Ninguém é perfeito. Não tem nenhum serviço no mundo que seja perfeito. A gente sabe que erros vão ser cometidos. Porém, nós temos que estar preocupados de minimizar esses erros, estar preocupados, como o Jonas disse, diariamente com ele. Se é um ano, são 365 dias, até quando ele não está lá. Porque como é que você se comunica com ele? Sim.
WhatsApp, você manda mensagem para ele, você fica sendo chato com ele. O teu pessoal manda mensagem com erro de português. A gente ri, mas tem gente eu já vi gente que se irritou. Porque a pessoa, como é que você permite que alguém mande uma mensagem no seu nome, com a sua marca, dessa maneira? Ou então excesso de descontração. Então, são pequenos fatores que vão sendo considerados para o seu processo, para o processo do cliente, do aluno, da renovação. Então, o que a gente está dizendo aqui, por que a pergunta é renovação é o mais importante? Porque ele é um balizador que você tem ali, qual que está o meu índice de renovação? Eu não consigo ter nem 60%. Você não vai conseguir 70% de uma vez. Você tem que estabelecer as suas metas e trabalhar para que essas metas... Porque também não adianta colocar lá, eu quero sair de 55 para 60. Beleza, mas quais são as ações? O que você vai fazer? Onde está o gargalo? Por isso que a renovação ela acaba sendo um índice... um indicador muito forte, porque você consegue olhar ali o reflexo do que você está fazendo e tomar ações para melhorar os seus processos, que é o que também a gente já falou aqui. O grande trunfo que a gente tem na mão com as nossas academias de natação, que cada cliente nosso tem dono, cada cliente nosso pertence a alguém. Quem é esse alguém? Seu professor. Ele é dono daquele cliente. O professor, ele entrega, né? É o customer experience, né? Quer dizer, a hora da verdade é a aula. A aula que está ali. O seu professor, do jeitinho que você sabe que você faz aí. Seja ele professor de bebê, de piscina 1, né? De 3 a 5 anos, depois de 5 a 7, por aí vai. Quem entrega o serviço é o professor. O mesmo. Porque, salvo alguma exceção e tal, todo mundo tem turma, todo mundo tem dono. Então, proprietário, gestor, o seu professor é o dono do seu cliente. É ele que está entregando o que você preparou na sua unidade, o seu projeto arquitetônico, a sua piscina, a temperatura, o processo de tratamento da água, o aquecimento, aquela sua vendedora, todo o seu processo de vendas, como você converteu, beleza. Aí ele está na mão do seu professor. Você tem a quem cobrar, a quem recorrer pela frequência daquela pessoa, pelo resultado daquela pessoa. Então, como é que está o seu quadro de professores? Esse vai ser um assunto nosso. Então, nós estamos todos nos deparando com escassez de mão de obra. Nós vamos ter um episódio só falando nisso. Então, no nosso setor aquático, tem dono cada cliente. Então, o professor, quais são as diretrizes que cada professor segue na sua entrega do serviço, na sua comunicação com o cliente, no resultado que ele passa, na didática, na criatividade, na inovação, no bom humor, na gestão da frequência. Então tem dono, isso tem dono, diferente do fitness que não tem dono. Tem sim, o dono é aquele professor que fez a avaliação. Mas na hora que ele está lá na sala, o professor que está na avaliação está atendendo o outro professor atendendo aquele sistema de entrega do serviço que todos conhecem numa sala de musculação, ginástica, funcional, seja lá o que for. A natação, nós temos esse poder, pessoal. Esse poder. E tem uma coisa que é importante também realçar nisso que você está falando, que existem alguns locais que não estão errados, aquela pessoa que vendeu para aquele cliente meio que também se sente dona, mas não adianta aquela pessoa dar um baita do atendimento se o serviço que ele comprou não for bem entregue. Sim. E aí vem o que você está falando do dono ser o professor. O professor tem o maior peso. A gente sabe que tudo no processo, em todas as fases da jornada do cliente são importantes. Mas não dá, é indiscutível que aquilo que você compra é o que te interessa mais. O resto, no mínimo, tem que estar no nível que ele espera. Você pode até surpreender, mas não adianta você surpreender com um monte de outras coisas se aquilo que você entrega não dá o resultado esperado.
E esse é um ponto fundamental que você lembrou bem. O professor tem uma capacidade de influência na renovação gigantesca. Sim, sem dúvida. Né? Eu acho que, no fim das contas, a gente pode considerar a renovação como um termômetro, né? Igual o Mauro citou, é um espelho, eu acho que é bem por aí. Um termômetro do seu negócio, um termômetro da experiência do seu cliente, é o seu nível de renovação. E porque se a gente pegar, é claro, lá dentro da água, os resultados dele, como que está sendo a experiência dele na piscina, né? É o que mais conta. Mas sem dúvida tem vários outros processos, né? Por exemplo, o processo de manutenção dentro de uma escola de natação é muito importante, né? E eu acho que é um dos mais difíceis, porque a gente está falando de piscina, né? Então, às vezes a pessoa chega, o professor dá uma boa aula, mas a água estava fria. E aí a pessoa odeia a água fria e tal. E a fria que eu falo assim, às vezes não está tão quente assim, e os caras já falam que está fria. Acho que todo mundo vai saber do que eu estou falando, mas isso aí é um ponto. E a gente sabe a dificuldade de aquecer uma água. Às vezes queimou uma bomba, às vezes seu aquecedor lá, sua forma de aquecer não deu certo. Caiu a temperatura bruscamente, a percepção das pessoas muda. Exato, e não dá tempo de você aquecer a água suficiente. Então, são vários pontos que às vezes fogem até um pouco do nosso controle. Então, por isso que a gente tem que ter sempre todos os outros processos em volta, né? É bom pro cara, porque aí entra naquela listinha que o Rafael falou. Não, a água não estava tão boa hoje, mas todo o resto da minha experiência foi legal. Então, o cara acaba que fala assim, não, tudo bem, eu sei que pode acontecer e tudo mais. Agora, se toda a experiência dele tivesse sido ruim, a água ainda estava fria, meu amigo ele vai falar, nossa, será que eles fazem alguma coisa direito aqui? Então, eu acho que é um termômetro da experiência geral. Então, por isso que a gente faz essa pergunta no começo, né? É o principal indicador? Para mim porque é o indicador que vai definitivo, né? Eu acho que ele mas é lógico que se você tem condição de trabalhar com uma plataforma, um programa que faça avaliação da experiência do cliente de forma contínua, lógico que isso vai ajudar e muito, mas vai refletir lá na frente, que é a renovação. Então, a renovação é uma coisa extremamente importante, que se você não tiver outros parâmetros, com certeza esse é o mais importante. Se você tiver condição de ter outras ferramentas que te ajudem, ela ainda continua sendo muito importante, só que você vai ter uma facilidade de entendimento do porquê a renovação está X, Y ou Z. Porque só também, e é uma coisa que eu queria chamar, só acompanhar a renovação e falar, tá boa, mas por que tá boa? Entender, tá ruim? Né? Por que tá ruim? Posso melhorar? Como eu melhoro? Então, essas ferramentas, por isso que a renovação chega a ser algo que te coloca ali o farol. Agora, como é que eu vou, para onde eu vou apontar, são os outros que você vai fazendo no meio do caminho. A base está clara, né, pessoal? A base está clara. A base são as pessoas e a estrutura. Essa é a base, né? Como qualquer alicerce de casa que você mora, começa lá na base. A base são pessoas e estrutura. Então, se você tem um quadro de professores que não está no nível bacana de entrega do serviço, já começou complicadíssima a renovação, porque essa é uma base. A outra base é estrutural. Chegou na sua academia, sua recepção, seu vestiário, sua piscina, seu tratamento, tal, que tudo é estrutura. Se tá ruim, já é ali que você começa a olhar. Que eu falei, pessoas e provas físicas. A estrutura é prova física. É prova física. Então, por onde que eu começo, Nossa Senhora? Não, Nossa Senhora, ó, pessoas e estrutura. Começa aqui. Né? Depois, seu processo interno, tudo isso. Né? Metodológico. Então, metodologia própria, metodologia que mais conhecida que nós temos do nosso amigo Gustavo Borges, a gente viu lá na pesquisa. Muitas e muitas e muitas academias têm a metodologia própria. 80%, né?
é um 79, nível 80%. altíssimo. Que está né? ligado com aquilo que a gente falou, que são 90% tem De professores. Um sócio que é professor. Então, esse é o outro nível aí que você vai olhar. Até pega de uma questão, né? Pensando em renovação, o que o cara tem que ter ali? Resultado. Como é que dentro da sua metodologia você mostra o resultado para o pai, para a mãe, Prova que é aquela física. criança. Você vai cair Prova nisso. física, exatamente. Isso Você é bem vai- bacana. Você tem um nível, você tem o evento, né? Às vezes um festival para mostrar o quanto que ele está nadando melhor. E para o cara que é um adulto, para o idoso, como é que ele melhora se ele já está ali há tanto tempo? Então, assim, tudo isso a gente vai mostrando a percepção de valor. Agora, academias longevas, proprietários também que já são maduros, né? Tem olhado para a metodologia ou é aquela mesma metodologia de 5 anos atrás, de 6 de mais? Pessoal, O cliente nós temos 32 anos e meio de estrada aqui em Araxá. É claro, óbvio, que aquelas crianças que nós demos aula cresceram, estudaram fora, casaram. Quem que está chegando hoje lá na nossa academia? Os filhos deles. E a nossa metodologia está muito diferente, está igual. A nossa estrutura está muito diferente, está igual. As pessoas, o processo em si. Toda hora a gente faz essa pergunta aqui, né? Puxa vida, tá voltando, pegando o mesmo professor. Opa, mesmo professor, mas que recicla conhecimento, que que se capacita, que está sendo instigado a melhorar, que tem um coordenador que bota a bola para frente, o jogo para rolar. Você pegou o mesmo professor, é bacana quando você fala assim, esse lugar é um bom lugar para trabalhar. Tem professor de 28 anos, de 29, de 25, é um bom lugar para trabalhar. Se fosse ruim, esse professor já tinha ido embora, tá? Mas também não é aquele professor dinossauro de jeito nenhum. Por isso que tem um congresso, bota a sua turma lá, pessoal. Invistam, façam com que essas pessoas se mexam, procurem. Informação é uma das coisas mais fáceis de se alcançar hoje em dia, porque tudo mudou muito. Né? Mas corram atrás de informação, de capacitação e que essa pessoa seja antenada com o que está acontecendo hoje, as maneiras de dar aula, os recursos que usam, né? Então, tudo isso quem está chegando na sua academia está vendo. Então, tem aluno seu que está trazendo o filhinho, como é que está lá dentro? É fator de renovação. Tudo isso vai somando, né? Então, a gente vai chegando ao final desse episódio que passou rápido, né? Então, caramba, já. Eu ia falar só da memória afetiva, mas tudo bem. Não, mas eu ainda quero dar um pitaco final. Você fala também da memória. E o Mauro, se quiser mais alguma coisa, porque eu acho que o pessoal gosta quando a gente extrapola um pouquinho. Mas o que eu queria falar? Vamos fazer um benchmarking rápido aqui para olhar para outro mercado, né? Vamos olhar para a Disney, que é uma das empresas aí do mundo que mais, assim, né, que são especialistas mesmo na experiência do cliente. Eles pensam eles pensam na experiência do cliente de cabo a rabo, desde a hora que ele chega, né? Então eles têm um processo lá tem lixo em todo lugar para o pessoal ir sempre jogando lixeira, lixo. Né? Lixeira. O lixo você não acha. Exatamente, tem lixeira em todo lugar e o lixo está lá dentro, porque todo mundo vai lá ver aquele lugar limpo. E o pessoal joga o lixo ali. E não só isso, né? Eles têm uma manutenção que assim, eles fazem diariamente. Então, chega lá à noite, quem já leu os livros deles sabem lá. Então tem um corrimão aqui, eles pintam o corrimão toda noite, cara. Que eles sabem até se isso é verdade. Porque assim, é impressionante o nível que eles chegam do pessoal, da experiência do cliente. Não tem nenhuma casquinha lá na pintura para não atrapalhar a experiência do cliente, fora toda a preparação que ele tem, todos os processos de encantamento. Então, vamos olhar, por que eles fazem isso? Porque eles querem uma coisa, né? A renovação dessa pessoa que vai lá, porque ela vai chegar, ela vai virar fã, ela vai indicar, ela vai querer voltar daqui 2 anos, ela vai querer, quando nasceu o filho dela, o outro filho, vai querer levar, porque teve aquela experiência sensacional, né? E o que eles querem, né? Trazendo nosso negócio, essa renovação, né? Eles querem renovar sempre os clientes, né? E virar fã. E não só isso, que é aquele cliente que virou fã, ele pode até ir para casa, mas ele vai querer, virou tão fã que vai querer o Disney Plus, vai querer comprar o bonequinho da Disney, isso e aquilo. Então, tudo isso corrobora, né, para a renovação ser esse termômetro. Né? Não, só queria
no seu exemplo do aluno que retorna depois de 30 anos com seu filho, ele vem muito pela memória afetiva, porque foi feito um bom trabalho, ele fez. Então, de alguma maneira, ele está renovando a sua confiança que vocês continuam sendo aquilo que ele imagina. Porém, 30 anos depois, ele quer ter uma coisa de hoje para o filho dele. Não o que ele teve 30 anos atrás. Pode querer construir as mesmas memórias que ele tem, que o filho dele tem a oportunidade de ter, mas de uma maneira diferente, adaptada para a realidade de hoje. E isso, infelizmente, a gente vê que algumas escolas longevas, que têm aí 20, 30, 40 anos, às vezes esquecem um pouco. Ele acha que aquilo deu certo, beleza, deu. Mas o cliente não é o pai. Mudou. É o filho que já nasceu na era digital, que está com outra realidade. Então, isso tudo faz com que, mesmo alguém que tenha uma memória afetiva gigantesca, que viu os mesmos professores, ele não quer ter a mesma aula. Ele quer ter que o filho tenha a mesma sensação, mas de uma forma atualizada. E aí vai gerar renovação. Ele vai falar, não, realmente os caras são feras. Para encerrar, eu tenho certeza, né, porque a gente conversa com muita gente, eu tenho certeza que nem todo mundo acompanha a renovação. E quem vai renovar agora em abril? Tenho certeza que muita gente não sabe. Não tem importância não saber. Mas depois desse papo aqui, tem muita importância você buscar como saber. Como que você pode saber isso? Através do seu processo, do seu programa, com certeza, de gestão. Né? Se ele não te dá nem quem vai renovar o mês que vem, e nem te dá esse índice, não tem importância que você não fez até hoje. Né? Mas a partir desse bate-papo aqui, é muito importante que você corra atrás dessa informação. Ela é farta, ela tá aí. Você sobreviveu até hoje, talvez você não sobreviva para frente. Isso é bom que você faz, mas você precisa correr atrás. Faz até com meses de antecedência, né? Então você está trabalhando aqui, quem vai renovar, não só em maio, em junho. Você faz a tua programação do ano, você faz todos os seus planos em cima disso. Não tem problema que você não saiba, mas você tem que correr atrás. É isso aí. Pessoal, então, muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui, para quem esteve com a gente nesse podcast, que eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem acompanhar. E agora é hora da prática, né? Vai lá, vai acompanhar suas renovações, vai atrás de melhorias, que esse é o caminho. Né? Então, eu gostaria de agradecer o Mauro, o Rafael, aos nossos patrocinadores, a Pacto, Sistema de Gestão, que está aí com a gente desde a temporada passada. É um ótimo sistema de gestão para academias, escolas de natação e afins. Eu gostaria de agradecer ao Inat, que é parceiro nosso aí também, cada vez mais fortalecendo a natação infantil e segurança aquática, e a Zulia, com o Capitão Mergulho aí, que está cada vez mais tentando levar experiências novas, experiências diferentes para as crianças, focado na experiência da criança, para aumentar até a renovação, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 100% das vezes a gente é bem atendido, né? Ver bombando o faturamento. A gente sabe quantos treinos ele tem vencido, tempo médio de troca do treino do aluno. A gente se sente pessoas que são ouvidas. Eu tive experiência em outros sistemas que a gente não era ouvido. Com todo o investimento que eu fiz em gestão, serviço novo de 399, 499, triplicou. Estou no mercado com basicamente 20 anos entre Brasil, Estados Unidos e Europa. Eu vi bastante sistema, eu vi bastante CRM, eu vi muita coisa legal. O grande diferencial da Pacto é o quão completo ele é. São muitas funções, são muitas ferramentas. Cara, a Pacto é fundamental no nosso crescimento, sério mesmo. Um grande abraço aí. Todo esse time aí, sensacional mesmo.